Eu sempre gostei de falar sobre os filmes do Guy Ritchie. Pra mim ele é tipo um punk do cinema cult, subversivo, imprevisível. Há quem diga que o tempo dele já passou, que o que dá pra entender, considerando que a era de ouro dele foi lá no final dos anos 90, com Snatch, Porcos e Diamantes, e Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes. Ele é um diretor que divide opiniões, que é muito amado e ao mesmo tempo muito odiado. Uns dizem que ele é um gênio incompreendido, outros dizem que ele está preso em uma mesma fórmula de clichês e plot twists baratos em filmes ultra comerciais. A premissa do Infiltrado não foge muito dessa fórmula de filmes de ação contemporâneos. Nesse filme, o H, que é o personagem do Jason Statham, um cara frio, misterioso, começa a trabalhar numa empresa de carros forte que transporta grandes quantidades de dinheiro em Los Angeles. Aos poucos a gente vai captando fragmentos do passado desse personagem e vamos descobrindo quais motivos levaram ele até esse emprego. Ou seja, o filme tem um protagonista que é quase um super-herói, indestrutível, um vilão meio insano, meio inconsequente e um gatilho que vai provocar toda a busca do protagonista por vingança. Essa nova tendência de filmes de ação sempre me fizeram pensar que surgiu uma nova fórmula equivalente ao monomito, ou como é mais conhecida, a jornada do herói. Quem curte história, seja cinema, literatura, séries, animes, etc., mesmo sem saber o nome, deve estar familiarizado com esse conceito estrutural. Ele consiste basicamente de um personagem que é levado até uma aventura, no caminho ele enfrenta desafios, sofre transformações, até regressar ao ponto de origem, renascido, ou redimido, ou vitorioso. É basicamente a estrutura de 90% do que se vê nos cinemas hoje em dia. Mas uma coisa que eu vejo muito é uma variação dessa estrutura, que é meio que uma jornada do anti-herói, que é parecida, mas que acaba em destruição, arrependimento ou às vezes até em redenção também, mas que transforma um personagem que começou como um vilão em um tipo de quase herói. Mas enfim, amando ou odiando, em algum certo ponto da vida, a maioria das pessoas já deve ter assistido um filme do Guy Ritchie, mesmo que não saiba. Até porque ele dirigiu filmes com pegadas bem diferentes do estilo marcante que ele construiu lá nos anos 2000. Quem assistiu Aladdin ou Rei Arthur, A Lenda da Espada, vai entender do que eu tô falando. Mas Thiago, por que tu quer falar tanto do diretor que fez o filme Destino Insólito? Aquele com a Madonna, aquele que tem incríveis 5% no Rotten Tomatoes? Ah, meus amigos, se procurar bem, todo mundo tem um passado podre. A questão é que, apesar de dividir o público e a crítica, o Guy Ritchie é um diretor que tem qualidades muito marcantes. Para começar com o mais básico, o mais evidente, geralmente os filmes dele têm roteiros extremamente complexos. E nem sempre esses filmes são fáceis de se acompanhar, já que a narrativa é sempre rápida, fluida, como se a ideia fosse deixar o espectador perdido no meio da confusão toda. O que eu acredito que seja intencional, já que sempre são muitos personagens, cada um com um plano de fundo, todos envolvidos em uma grande teia de acontecimentos que vai ficando cada vez mais cheia de novos elementos, mas que sempre acaba em um grande desfecho. Aquele tipo de roteiro que lembra filmes como os do Steven Soderbergh, por exemplo, que sempre terminam com uma reviravolta em cima de outra reviravolta, etc. Um pouco além dessa superfície, a gente tem uns elementos um pouco mais complexos, que na minha opinião são o que fazem a maior diferença nos filmes do Guy Ritchie. São as técnicas particulares dele na construção da narrativa. Ele é um diretor que trabalha excepcionalmente bem com diálogos, e uma coisa que eu sempre adorei nos filmes dele é a habilidade que ele tem em criar cenas a partir de uma premissa básica, tipo dois caras conversando ao telefone ou alguém contando uma história, e ainda assim ele consegue inserir elementos inesperados que acabam enriquecendo muito a forma como a narrativa se transforma. A parte visual dos filmes dele também é muito imponente. Geralmente os planos são bem trabalhados, tem bastante uso de plano sequência, mas não pelo simples fato de ser um plano sequência. Geralmente são planos que depois que a gente assiste fica impossível pensar nele de uma forma que não seja aquela. Outra coisa que a gente nota ao conhecer a filmografia dele é que ele costuma trabalhar com atores que têm uma carreira já estabelecida em filmes de ação, como o próprio protagonista do Infiltrado, que é o Jason Statham. Isso significa que automaticamente muita gente já vai torcer o nariz para esses filmes. Nem todo mundo vai ser atraído por um filme que tem o Jason Statham no pôster, por exemplo, já que muita gente considera filmes de ação inferiores. O fato é que muitos atores de filmes de ação já se provaram versáteis em papéis diferentes daquilo que eles estavam acostumados. Algo que aconteceu com o Tom Cruise, por exemplo, que depois de estabelecer uma carreira inteira baseada em filmes de ação, trabalhou com mega diretores como o Kubrick no filme De Olhos Bem Fechados ou como o Paul Thomas Anderson no Magnolia, que inclusive é uma das minhas atuações favoritas do Tom Cruise. Um outro detalhe que eu acho importante citar é a forma como o Guy Ritchie trabalha com atuações sutis vindo de atores como o Jason Statham. Claro que aí já podem entrar questões de gosto e tudo mais, mas eu particularmente adoro filmes onde o tom não é dado só pela atuação, mas em todos aqueles elementos fílmicos que tem ao redor do ator.
aquele detalhe na voz, né, no olhar. E quando eu penso nisso, eu não consigo deixar de lembrar do Sergio Leone. Como não lembrar daquela cena icônica do impasse mexicano, com os atores quase estáticos, enquanto a tensão crescia e todos os elementos narrativos nos deixavam cada vez mais apreensivos. Ou talvez um caso mais parecido seja o do Era Uma Vez no Oeste, um ator que era conhecido pelos seus filmes de ação, com uma expressão neutra, enquanto o diretor simplesmente moldava a perspectiva do espectador. É claro que o Infiltrado está longe de ser o melhor filme do Guy Ritchie, mas eu sempre acho importante, acho que é um aprendizado muito grande, saber identificar esses elementos que foram bem utilizados, saber o que o diretor estava tentando fazer nesse filme. Depois de dirigir uns filmes um pouco mais leves e mais bem-humorados, como O Agente da Uncle ou até o Aladdin, no Infiltrado, particularmente, a gente nota que ele arriscou um pouco mais. É claro que a fórmula Guy Ritchie está ali, né? O filme tem as suas reviravoltas, surpresas, mas dessa vez o filme é muito mais sombrio, né? Ele tem uma trama, uma atmosfera mais pesada do que se vê normalmente nos filmes dele. E isso também acaba enriquecendo a experiência de quem acompanha a obra de um mesmo diretor por muito tempo, vê como ele vem se transformando ao longo do tempo. O importante é que esse é um diretor que sempre se movimenta, que arrisca. Claro que às vezes o resultado é um desastre completo, como foi o caso do Destino Insólito, mas a arte é assim, ela tem que arriscar, nem que seja buscando novas maneiras de fazer aquilo que a gente já sabe, ou fazendo algo que a gente quer fazer com elementos diferentes. Bom, eu fico por aqui, daqui a uns dias tem mais, então até a próxima. Valeu!